O Heitor do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto A Chama Sagrada. O maior desejo de Rafi era ter alguns dias a sós com seu mestre. Acreditava que desta forma seria mais fácil aprender os seus ensinamentos. O mestre, sabendo dos desejos de Rafi, resolveu fazer-lhe uma surpresa. Convidou Rafi para passarem 2 dias nas montanhas. Rafi deu pulos de alegria e foi correndo arrumar suas coisas para ir até as montanhas com seu mestre. Chegando ao lugar previsto, o mestre deu ordens a Rafi para que ele armasse as barracas e procurasse lenha. Teriam de fazer uma fogueira, pois logo anoiteceria. Rafi, com grande devoção, armou as barracas da dificuldade que enfrentou. Armou as barracas e saiu saltitante em busca da lenha. Ficou surpreso diante da dificuldade que enfrentou para encontrar a tal lenha. Depois de algumas horas, Rafi voltou trazendo a lenha nos braços. Estava cansado e muito irritado, mas voltou a sorrir quando o mestre veio ao seu encontro, dando-lhe parabéns. O mestre sabia o quanto era difícil encontrar lenha naquelas montanhas. Rafi deitou-se para descansar quando o mestre interveio. Rafi, está anoitecendo e não temos fogo. Trate de andar rápido e faça uma boa fogueira para que possamos nos aquecer. Rafi não acreditou no que acabara de ouvir, mas imediatamente pôs-se a fazer a fogueira. Quando o fogo estava já bem alto, o mestre lhe agradeceu e pôs-se a esquentar-se ao lado da fogueira. Rafi deu-se por satisfeito, tudo estava na mais perfeita ordem, ia finalmente poder ouvir os ensinamentos do mestre e depois descansar. Foi então que o mestre lhe falou: Rafi, vou recolher-me e ficarei a noite inteira a orar. Quero dar-lhe uma missão. Não permita, sob hipótese alguma, que esse fogo se apague. Amanhã, quando o sol raiar, este fogo deverá ainda estar aceso. Rafi tentou perguntar ao mestre o porquê de tal pedido, mas este já entrara em sua barraca para suas orações. E Rafi sabia que não poderia incomodá-lo. Entediado, Rafi sentou-se ao lado da fogueira, sabia que não poderia dormir, pois o fogo deveria permanecer aceso. Colocava lenha de hora em hora para alimentar a fogueira. De repente olhou para o céu e viu que ia chover. Estava quase amanhecendo e Rafi estava furioso. Sentia tanta raiva que teve vontade de abandonar o acampamento. Teve de desmontar sua barraca para poder cobrir a lenha e proteger a fogueira. Estava todo molhado e, não suportando mais tanto sofrimento, pôs-se a chorar. Foi quando o mestre apareceu e disse-lhe: Rafi, se tem por propósito iluminar-se e servir a Deus, deve sempre estar muito bem disposto a cuidar da sua chama interior. Não permita que nenhum pensamento, nenhuma emoção, criados por sua própria mente, contamine a sua paz, a sua serenidade. Deve procurar formas e formas de manter sua chama acesa, não se entregando jamais ao desespero. A confiança em seu propósito é o que o guiará e o que fará manter sempre esse fogo aceso. Sem essa chama, você cairá na escuridão e o que poderá aprender quando nada puder ver? Podemos desmontar o acampamento, meu discípulo, e voltar para o nosso templo. A nossa missão aqui nas montanhas está cumprida. Pois é, gente, todo e qualquer problema abala a gente, não é verdade? Todos nós somos frágeis a esse ponto. Tá tudo bem? Ótimo. Se as coisas começarem a ficar mal, sair do eixo, sair da nossa vontade, daquele comodismo que nós estamos, tirar o nosso chão, né? Nós começamos a ficar perturbados, desequilibrados e principalmente negativos. A gente tende a ir para o lado negativo, a gente tende a acreditar que aquela situação não pode acontecer com a gente, que nós somos vítimas, que entra em desespero, a falta de fé predomina. E se a gente começar a ir por esse lado, a gente sabe muito bem onde nós vamos parar, em situações cada vez piores, porque uma coisa vai atraindo a outra. Vou contar um episódio, eu e minhas histórias aí. Senta que lá vem a história. Ontem eu tive médico, e aí eu não conhecia a nova médica, foi indicada por uma amiga minha, não conhecia o local, não conhecia absolutamente nada, nem a entrada do local. Minha amiga, quando foi comigo, ela tem problema de saúde tanto quanto eu, tá tomando uma medicação nova que faz com que ela vá no banheiro muitas vezes. Ela tem problema de pressão e toma remédio para que possa ir no banheiro, né? E aí, quando a gente estava chegando na clínica, ela falou: Patrícia, eu não tô conseguindo segurar. Eu vou deixar o carro aqui na frente da clínica
e vou correr no banheiro e já volto para te pegar. Eu não consigo andar sozinha. Esqueci minha bengala para ajudar. Falei, tá bom, vou ficar lá sentada lá dentro do carro esperando por ela. Só que começou a pingar. E eu tenho pânico de chuva porque eu não uso um sapato adequado. Eu uso uma pantufinha. Eu não consigo andar com sapato. Se eu colocar um sapato, eu caio. Então eu uso pantufa, que é mais leve e eu consigo me mobilizar. Aí eu falei, e agora? Se chover, eu vou cair, porque essa pantufa escorrega. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o carro aqui aberto, como ela deixou, não tinha jeito de fechar. Vou para a calçada da clínica, de lá eu fico de olho no carro. Não vou poder fazer muita coisa, mas pelo menos eu fico olhando e já saio do carro, para não ter que pegar a chuva. Só que a chuva engrossou, minha amiga não vinha. Aí quando ela apareceu, ela falou assim, eu vou correr, vou deixar o carro no estacionamento e já venho para te pegar. Porque ela já me viu lá na calçada, ela falou assim, não tem problema, você já está no lugar seguro. Estaria, se a chuva não fosse de lado. A coisa começou a engrossar. A chuva veio dos dois lados, com vento, com pedra. Gente, eu passei aquele pânico. Mas os estudos diários me fazem sentir um pouquinho mais segura diante das adversidades. Olha como é importante estudar. E aí, naquele momento ali, eu só sabia falar, Deus, me ajuda. Eu não vou conseguir sair do lugar, mas eu tenho que achar estratégia para sair. Eu sozinha não saio. Mas o Senhor vai me iluminar e eu vou sair daqui. Porque se eu ficar aqui, não é uma questão só de se molhar. O chão vai molhar, vai chegar uma hora que eu não vou saber onde colocar meu pé e eu vou cair. E caindo, eu vou piorar. Né? Então, a gente não pode piorar, a gente tem que achar saída. Naquele momento eu tinha tudo para falar assim, Senhor, olha o que o Senhor está fazendo comigo, né? Que situação, que medo. Desse jeito eu vou cair, né? Eu vou quebrar uma perna, eu vou ter que ir para o médico para uma outra situação, né? Tinha tudo para pensar negativo. Mas eu ainda tive a moral de filmar o vento todo para poder mandar para as pessoas e falar assim, gente, olha só que situação que eu tô, né? Mas eu não consegui nem mandar o vídeo, porque o nervosismo era tão grande que eu fiz um vídeo de 15 segundos e já guardei o celular e falei assim, não, tá ensopando meu celular, tá ensopando minha roupa, meu cabelo, tudo. E o chão. Aí eu tive a grande ideia de bater no vidro onde eu tava. E o vidro, você olha assim e você fala, não, esse vidro não abre, né? Mas Deus é tão maravilhoso que eu comecei a bater no vidro. E o vidro abriu. A mulher que estava do outro lado lá abriu o vidro para mim e falou, por que a senhora não vai para a recepção? Eu falei, porque eu não consigo andar. Deixa eu entrar aqui até a chuva passar. Aí eu entrei, sentei lá, falei assim, eu trouxe minha sapatilha de pilates. Tirei, olha o mico. Tirei o meu sapatinho, coloquei a meia de pilates, que ela é antiderrapante. E aí, quando a chuva foi diminuindo, eu pedindo a Deus que me desse condições de entender aquela situação e resolver. Eu só queria resolver, eu não queria ficar lamentando pela situação. Patrícia de outros tempos só lamentaria e choraria, inclusive. Só que aí eu não chorei, não entrei em desespero, só fiquei procurando solução. Passou um motoqueiro assim, com aquela capa, capacete, eu falei assim, vai ser ele. Abri o vidro, falei pro rapaz, falei, dá pra você me levar até a recepção? Você já tá todo molhado mesmo, né? Custa você pegar uma veinha aqui e levar até ali? Ele falou, não, Dora, eu te levo. Aí eu agarrei no braço do homem assim, com aquela firmeza dele, eu consegui andar. Aí eu fui até a recepção. O mico teria acabado ali, né? Mas não. Era uma recepção de um prédio de gente chique. Eu não sou chique, eu sou a pessoa pobre. Pobre que eu falo assim, humilde, né? Quando eu olhei aquilo tudo, aquelas mulheradas, tudo de sapato de salto e eu de meinha de pilates, eu falei, Jesus Cristo, agora sim eu tô lascada. Mas eu falei, não, quem já passou pela tormenta toda, agora é fichinha. Aí eu fui até a balconista lá da recepção, falei, moça, eu tenho uma consulta com a médica no 6º andar, nunca vim aqui antes. Ela falou, então você vai ter que tirar uma foto. Eu falei, humilhação, gente, tirar uma foto toda molhada, toda zoada desse jeito. Vamos lá. Aí eu tirei a foto, entrei, passei na médica, 1h30 de consulta. A médica muito boazinha, muito ética. E aí pediu exames, tal, como a gente já estava esperando. Ou seja, e ainda tive que ouvir da médica o seguinte, assim, nossa, parecia que ia chover tanto, nem choveu, né? Eu falei, não, eu tô toda molhada assim à toa, né, doutora? Mas tudo no bom ânimo, no bom humor, passando por toda aquela tormenta que qualquer um no meu lugar se desesperaria mesmo, gente. Eu tô contando assim a poucas palavras, né? Mas o negócio foi bravo. E uma outra pessoa que não estivesse com aquele preparo de acreditar em Deus, de tentar se manter equilibrado, tentando achar a solução para aqueles problemas pontuais ali, teria realmente sucumbido, teria inclusive dado uma de vítima ou de revoltado. E eu procurei a terceira opção.
bom ânimo e acreditar, né? Isso faz com que a gente entenda que o nosso lado espiritual está sendo bem desenvolvido através do quê? Estudo. Então, quando o mestre coloca esse cara para ir na montanha e coloca ele em provações, em situações que são desagradáveis a ele, na verdade é ensinando ele a passar por essas situações, sem perder a sua fé, sem perder o seu autocontrole, sem perder o seu bom ânimo, inclusive. Então a vida leva a gente para essas situações, para que a gente crie dentro de nós escapes, para que a gente não leve tudo tão ferro e a fogo. Porque isso, ao invés de nos construir, de nos desenvolver, acaba, sabe, amarrando, travando. E muitas pessoas deixam de progredir porque se endurecem diante das dificuldades. E a gente não foi feito para endurecer. Deus nos criou justamente para a gente se desenvolver, para a gente poder seguir adiante. Na situação de uma sala de aula, pois o canal é voltado para a educação, eu sempre repito isso, né? Quando eu faço esses estudos, eu sempre penso naquele aluno que tem mais dificuldade. Como é que ele sai daquela dificuldade? Eu tenho que desenvolver nele autoestima, bom ânimo, o acreditar. Se eu não der isso, essas condições para o meu aluno, ele vai enrijecer. Ele vai ver os outros fazendo as atividades e ele não consegue, ele vai se sentir um lixo. Então, as diversidades, as atividades, os problemas que vão surgindo é justamente para que a gente possa acreditar em nós e a gente enfrentar. E de preferência com bom ânimo.